Olá, gente, bom dia. Sou Doracino Naves, este é o programa Raízes Jornalismo Cultural. Você está na Fonte TV. O tema do programa de hoje é artes plásticas. O nosso convidado, o artista plástico Milton Rosa. E o programa Raízes Jornalismo Cultural está no ar. O Raízes Jornalismo Cultural de hoje recebe o artista plástico Milton Rosa. Bom dia, Milton. Bom dia, Doracino, bom dia, Edival. É um prazer enorme estar aqui, né? Poder mostrar um pouco do nosso trabalho, né? Da nossa luta do dia a dia. E com certeza esse programa coloca a gente na vitrine e traz uma coisa para o artista que é a motivação. Então é muito importante estar aqui. Alegria toda nossa, é importante também para nós, para a Fonte TV, a presença do artista plástico Milton Rosa. Obrigado. Bom dia, Edival Lourenço. Bom dia, Doracino. Bom dia, Milton. Bom dia para você de casa. Milton, a pergunta é quando começou a pintura na sua vida, com quem você aprendeu, qual o artista que você conviveu no início para despertar o fazer artístico, a pintura na sua vida? Olha, eu desde mais ou menos os 3, 4 anos, eu convivi muito com o Kleber Gouveia, né? E nesse período que eu convivi com ele, eu esticava telas para ele, preparava fundo de tela, limpava pincel, limpava ateliê, enfim, aquelas coisas de badeco, né? E mal eu sabia que aquilo lá estava contribuindo para uma formação pictórica a posteriori, né? Então, eu diria que essa convivência com Kleber, sem ela eu não seria um artista, porque hoje eu vejo tanto que a palavra convivência, ela é muito importante na formação do indivíduo, né? E talvez até toda aquela... Porque o Kleber era um cara muito seletivo e assim, não era muito de pessoas no ateliê dele constantemente, né? Só mesmo as pessoas que mais ligadas à arte e tudo mais. Então, eu tinha muito acesso, né? Além de ser irmão dele, não bastava ser irmão, tinha que ter um magnetismo que fizesse com que eu ficasse lá. E isso aconteceu naturalmente, fiquei com ele até o final, até quando ele deu o AVC e tudo, né? Então, eu acho que um ponto fundamental na minha arte foi o convívio com Kleber. Foi as lições, não diretamente como aluno, tanto que eu fui aprender após o seu falecimento, né? Mas aquilo lá ficou impregnado dentro de mim, com certeza. Depois que você começou a pintar, como você acabou de dizer, que você começou a pintar depois do falecimento dele, Sim. do Kleber Gouveia. Eu vou dizer, só um minutinho, eu vou dizer o seguinte, que depois do falecimento dele, eu aprimorei, eu fui aprender a desenhar, eu fui realmente procurar um mestre, que foi o Valdelino Lourenço, que me ensinou a mexer com material, a desenhar, depois de desenhar, fazer retrato, trabalhar com óleo e depois diversos elementos, porque ele é um pesquisador, então ele trouxe para mim todo esse aprendizado, né? Todas essas experiências. Você acha que você já nasceu com um pendor, um dom, uma inclinação para as artes, ou você adquiriu com essa convivência? Não, eu sou um pintor tardio. Então, quando eu era criança, eu achava que as pessoas sempre, toda sala tem um colega que desenha, né? Então, ele fica o tempo todo desenhando, você olha e fala, oh, que talento e tal. Mas eu jamais imaginava isso para mim, jamais, assim. Nunca, nem desenhar, nem aquele desenho,
o círculo, né, representando a pessoa, aquela coisa bem primitiva, nem aquilo eu fazia. Então eu jamais imaginava, realmente jamais. Fui um artista tardio morei um tempo no Rio Grande do Sul, né? E lá é uma cidade muito pequena, muito frio. E eu comecei, sem saber desenhar, a jogar óleo na tela e ali deixar as coisas acontecerem. E, por incrível que pareça, agradou o público local, onde eu fui convidado para participar de exposições na Casa de Cultura. Essa convivência que você teve com, né, Doracini, ele teve uma convivência familiar, de trabalho com Kleber Gouveia, que é um dos ícones das nossas artes plásticas. Isso trouxe alguma influência para o seu trabalho hoje, ou você teve uma influência e se livrou dela, ou você continua com essa influência? Não, eu vejo assim, o Kleber, ele veio para deixar o trabalho dele não é um fim, o trabalho do Kleber ele é um começo, ele deixou uma vasta lição para as pessoas dar continuidade, porque ninguém faz nada, uma coisa assim, totalmente exclusiva, não, todo mundo recebe influência, elas estão aí para isso. Cabe à pessoa que tem essa influência saber usá-la, não no sentido de copiar, de falsear a coisa, mas usar aquilo lá para a sua criatividade. Tanto que o artista, se ele não tiver vocação, ele não tiver, como é que eu vou dizer a palavra? Se ele não tiver calma, dedicação, né? Dedicação, ele não tiver calma com o tempo, for muito precipitado, querer as coisas de uma vez, elas não acontecem, né? Elas não acontecem. Então, o trabalho do Kleber, para mim, ele foi o quê? Ele foi uma estilingada. Ele falou assim, vai que o caminho está aberto. Pois é, é interessante essa observação que você fez. Ele dá a estilingada, continue. Quer dizer, o trabalho do Kleber Gouveia, assim como todos os bons artistas, né, Edivaldo Lourenço, é aquele trabalho que inspira as outras gerações, justamente, aqueles que vêm depois, a continuar aquele trabalho, não é? Justamente. E dentro dessa perspectiva, como você analisa, como você conceitua o seu trabalho? Expressionista, impressionista, há um rótulo, uma marca desse trabalho dentro dessas características da arte plástica? Olha, eu sempre falo o seguinte, que eu estudo clássico e toco rock and roll, né? Então, eu estudo faço modelagem, bronze, desenhos, retratos, né? Escultura, né? Isso tudo funciona para mim como uma coisa um aprendizado que intrinsecamente ele trabalha nas minhas obras mais abstratas, né? Então, muitos trabalhos que às vezes as pessoas pensam que é abstrato, não é uma cadeira mas só foi possível eu fazer essa cadeira e aplicar minha técnica por causa do desenho. Então, o desenho me trouxe uma independência, para eu olhar e fazer aquilo que eu quero fazer. Se eu pegar um saxofone e transformar aquele saxofone usando a minha técnica, isso vai acontecer. Pois é, você descobriu o desenho depois de se descobrir pintor. Justamente. Então você faz uma espécie de desconstrução do desenho. Desconstrução do desenho. Você pensa no desenho e depois você pensa no desdesenho. Isso. Você desdenha o desenho. Justamente, usando a técnica que eu trabalho com ela, né? Então, e também pensando sempre na coisa da reciclagem. Eu fiz uma série de trabalhos agora que eu pretendo apresentar em Belo Horizonte, São Paulo, Brasília, Goiânia e Anápolis, que faz parte da Turnê Artística 2. Então, esse trabalho ele tem uma característica interessante, porque eu fui no Ferro Velho e tinha aquelas placas de MDF que você encontra no supermercado, que tem garrafas em cima. No Carrefour você vê muito e tal, nos supermercados em geral. Então eu fui, tinha um monte de placa. Falei, quanto que é? R$100. Pus tudo no carro e daí eu parti de um princípio interessante, porque geralmente você vai numa molduraria e pede lá a tela, vem tudo direitinho, aquela coisa bonita, que você fica até meio com medo de sujar. Então,
Quando eu peguei essas placas quebradas, muitas quebradas e tal, e que combina com o meu trabalho, porque eu trabalho com materialismo, né? Então eu também faço restauração, então ficou tudo numa coisa só. O trabalho, a restauração e o mais importante, você ter um monte de material para exercitar sem preocupar com dinheiro, porque foi muito barato a matéria-prima. E depois da obra pronta, aí sim eu levo para a molduraria, para eles colocar o chassi, fazer, colar as placas, mas com a arte pronta. Então eu tenho essa peculiaridade, entendeu? Certo. Claro que de vez em quando eu vou fazer um retrato, como exercício, que é fundamental, eu acho o figurativo muito importante, eu não desvinculo a coisa, nem acho que é falta que o artista ainda não encontrou o caminho, não tem nada a ver. Você aprende aquilo entra em você e você sem nenhuma pretensão, aquilo sai no seu trabalho. Milton, nós vamos aí para um rápido intervalo e o programa Raízes Jornalismo Cultural de hoje recebe o artista plástico Milton Rosa. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já.